Bom dia, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Hoje é domingo, dia 27 de dezembro de 2020, é o último domingo do ano e, obviamente, a última escola bíblica dominical desse ano. Louvamos a Deus por permitir chegar até aqui e poder aprender um pouco mais da sua palavra, mesmo de forma online, devido a esta pandemia. Lembrando que nós estamos estudando ao longo de todo esse ano a revista Práticas Bíblicas, revista esta produzida pela Convenção Batista Mineira, que tem sido uma grande bênção para os batistas do estado de Minas Gerais. Nós vamos estudar nessa manhã a lição de número 51 da nossa revista, que tem como tema a família e o recomeço financeiro, baseado em Lucas, no capítulo de número 12, versículo de número 28 ao versículo de número 34. Lucas 12, 28 a 34, esta é a base bíblica da nossa lição nesta manhã. Mas antes de nós entrarmos no nosso estudo, vamos orar e pedir que o Senhor venha estar falando conosco nessa manhã. Senhor, louvado seja o teu nome por este último domingo que o Senhor permitiu chegar até aqui. Perdoa os nossos pecados, renova a nossa fé, a nossa comunhão. Fale conosco, Deus, através desse estudo, que o teu nome venha ser glorificado. Que o teu Santo Espírito possa estar nos iluminando, nos capacitando para aprender mais de ti e da tua palavra nessa manhã. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos fazer a leitura então do texto bíblico. Como eu disse, está registrado em Lucas, no capítulo de número 12, versículo 28 ao versículo de número 34. Diz assim a palavra de Deus para nós nessa manhã. Olha, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã lançada no forno, muito mais fará por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não fiquem perguntando o que irão comer ou beber, e não fiquem preocupados com isso, porque os gentios, ou os pagãos em outras traduções, de todo mundo é que procuram estas coisas, mas o Pai de vocês sabe que vocês precisam delas. Busquem antes de tudo o seu reino, e estas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenha medo ao pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Vendam os seus bens e deem esmolas. Façam para vocês mesmos bolsas que não desgastem, tesouro inesgotável nos céus, onde o ladrão não chega nem a traça corrói. Porque onde estiver o tesouro de vocês, aí estará também o seu coração. Bom, meus irmãos, o texto base da lição desta manhã faz parte do Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, que é um conjunto de ensinamentos principais que o Senhor Jesus deu aos seus discípulos. Este sermão ele é encontrado também no Evangelho de Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7. E o texto que nós lemos como base da lição desta manhã está registrado em Mateus capítulo 6, versículo de número 25 ao versículo de número 34. O Sermão da Montanha mostra de forma prática como o cristão ele deve viver. E esse sermão ele pode ser dividido em 6 partes. Primeira parte, quem é abençoado por Deus. Segunda parte, a lei de Deus e a atitude do cristão. Terceira parte, ajudar os pobres, oração e jejum. Quarta parte, as preocupações da vida. Quinta parte, julgar os outros. E a última e sexta parte, os falsos profetas. O foco do nosso estudo dessa manhã são as preocupações da vida. No texto em que nós lemos, Jesus faz um paralelo entre a busca terrena e a busca celestial, ou entre as coisas materiais e as coisas espirituais. O Senhor, nesse sermão, ele deixa claro que o material perece, porém o celestial, aquilo que vem de Deus, é eterno. Muitas pessoas, inclusive cristãs, têm se preocupado muito mais com as coisas desse mundo, com os tesouros dessa terra, do que aquilo que está preparado para nós no porvir, na vida eterna ao lado do Senhor. E quando passam por momentos de dificuldades, culminando com terríveis perdas, que isso pode acontecer com o cristão e também com o não cristão, tendo em vista que Jesus disse que esse mundo é um mundo de aflições, quando esses cristãos enfrentam essas situações, devido à preocupação excessiva com as coisas aqui dessa terra, não sabem o que fazer. Porém, a Bíblia, a palavra de Deus, ensina que é possível recomeçar
depois de passar por duras derrotas também na área material, ou inclusive na área material. Como o tema da lição desta manhã é o recomeço financeiro, nós vamos focar na caminhada na vida material. O recomeço financeiro, ele é desafiador e surge normalmente depois de algumas dificuldades, como por exemplo, desemprego, mau planejamento, maus investimentos, uma enfermidade repentina em que as pessoas não estavam preparadas para gastar um recurso com isso. Entretanto, o recomeço precisa vir acompanhado de novas atitudes. Velhas atitudes não trarão coisas boas ou coisas novas. Vai continuar com as coisas antigas. Novas atitudes é extremamente necessário para que o recomeço material ele possa de fato acontecer. Jesus, em seu sermão, ensinou que lidar com dinheiro é extremamente difícil, pois as riquezas dessa vida podem nos dominar. Por isso, o Senhor deixou claro que envolver-se com as coisas materiais também e principalmente é uma questão espiritual. Quando você se envolve, quando você trata das coisas materiais, como por exemplo a compra de uma casa, a compra de um carro, ou adquirindo qualquer bem, ou fazendo um negócio, apesar de ser algo material, também é algo espiritual, porque a Bíblia nos ensina que nós dependemos do Senhor para que isso seja realizado. O ensino de Jesus vai na contramão daquilo que o mundo tem ensinado. O mundo diz: acumulem riquezas, tesouros aqui nessa terra. Jesus ensina: acumulem tesouros do céu, pois lá no céu o ladrão não pode roubar, ninguém pode tomar e nada pode destruir as riquezas celestiais. O nosso futuro não depende da estabilidade financeira, mas da fé total e irrestrita em Cristo Jesus. No texto base desta manhã, o Senhor ele deixa claro o cuidado de Deus naquilo que é necessário para a nossa sobrevivência aqui neste mundo. Por isso ele nos disse nos versos 29, 30 e 31, não fiquem perguntando o que irão comer ou o que irão beber, e não fiquem preocupados com isso. Em Mateus, no capítulo 6, que também é o Sermão do Monte, Jesus diz: não fiquem preocupados com o que irão comer, beber ou vestir. Porque os gentios, os pagãos, de todo o mundo é que preocupam com essas coisas, mas o Pai de vocês sabe o que vocês precisam. Busquem antes de tudo o seu reino, e essas coisas, comer, beber e vestir, lhes serão acrescentadas. Os servos do Senhor não são aqueles que buscam de forma obsessiva as bênçãos materiais ou vantagens pessoais, mas sim a justiça e o reino de Deus. A responsabilidade do cristão quanto a tudo que Deus lhe dá é saber usar os seus recursos para a glória de Deus, não somente para ele mesmo ou para a sua própria família, mas também ajudando aqueles que se encontram necessitados dos recursos materiais. Lutar honestamente pela nossa sobrevivência é normal e não há pecado nenhum em relação a isso. E quando eu digo a luta pela sobrevivência, estou me referindo à alimentação, à educação, à saúde, às despesas corriqueiras como água, luz, gás, telefone, alguns planos de saúde, enfim. Porém, como se não bastasse essa luta ferrenha, o apelo ao consumismo desnecessário é cada vez maior. E esse apelo está conseguindo transformar aquilo que é supérfluo em algo necessário ou básico. E infelizmente, as famílias cristãs que estão no contexto deste mundo não estão alheias a esta influência. Por isso, devem definir à luz da palavra de Deus o que são desejos, geralmente desejos supérfluos,
e o que são necessidades, sabendo que Deus tem compromisso com as nossas necessidades, segundo Mateus capítulo 6, 33, e Lucas capítulo 12, versículo de número 31. O pastor Silvio Macri, pastor batista da nossa Convenção Batista Mineira, especialista em educação financeira, ele destaca 3 pontos quanto ao que se deve constituir prioridades e princípios para a família, sendo elas famílias cristãs ou não, mas basicamente para as famílias cristãs. Esses 3 princípios são: primeiro, a prática do dízimo. Querido irmão, querida irmã, querido pai de família, não espere o lar ter sucesso na administração das suas finanças se esse lar deixar de ser fiel a Deus na entrega dos dízimos e também na participação nas ofertas. Isto não é uma troca. Dízimo e oferta não é uma negociata com Deus, mas é um princípio da palavra de Deus. Segundo, prática espiritual. A família cristã não deposita suas esperanças em bens e recursos aqui deste mundo. Suas expectativas não estão limitadas a esta vida, mas as nossas expectativas, as nossas esperanças são depositadas no Senhor. Terceiro, a prática da comunhão. Na família cristã, todos trabalham e lutam para o bem comum, movidos pelo amor que Deus derramou em os nossos corações. Então, as 3 práticas, segundo o pastor Silvio Macri, para nós termos uma boa vida material, uma boa administração financeira, é a prática do dízimo, como eu disse, não como uma troca, como uma barganha ou como uma negociata, mas como um princípio da palavra do Senhor. Prática espiritual, entendendo que as nossas esperanças e as nossas expectativas não estão nas coisas desse mundo, mas estão no Senhor. E a prática da comunhão, entendendo que na família cristã todos trabalham em prol de um bem comum, lutam pelo bem comum, movidos pelo amor que Deus colocou em os nossos corações. Eu concluo a lição desta manhã dizendo que um recomeço feliz está ligado ao que Deus realiza dentro do coração do homem. O consumismo desenfreado, supérfluo, que é contrário aos ensinos da palavra de Deus, deve ser combatido com todas as forças. E precisamos praticar o que Deus nos ensina como princípio da sua palavra. Um recomeço financeiro deve ter como bases os valores ensinados pelo Senhor em sua palavra. Os lares cristãos que assim agem poderão vencer e, consequentemente, essa vitória será unicamente para a glória do nome do Senhor. Eu termino a lição dessa manhã com o texto do verso 34 de Lucas 12 que nós lemos, que diz: porque onde estiver o tesouro de vocês, aí também estará o seu coração. Onde está o seu tesouro? Onde está o tesouro da sua família? Onde está o seu coração? Onde está o coração da sua família? Nas coisas terrenas, nas coisas deste mundo, nas riquezas desse mundo, ou nas coisas celestiais, nas coisas espirituais, nas riquezas eternas que o Senhor tem preparado para nós? O texto bíblico é claro em dizer que as riquezas desse mundo, o ferrugem corrói, a traça destrói, o ladrão pode roubar, mas as riquezas que estão no céu, as riquezas celestiais, lá nada pode destruir, ninguém pode tomar, porque ela foi dada e preparada pelo próprio Deus. Que essa lição não venha a ser apenas gravada nas nossas mentes e também nos nossos corações, mas que elas possam ser praticadas para a glória do nome do Senhor. Que o Senhor continue nos abençoando com as bênçãos espirituais, mas também com os recursos materiais, e que usemos esses recursos materiais de forma que glorifique o nome do nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos use
e que o nome dele seja exaltado e glorificado também através de nós. Daqui a pouco, às 10 horas, nós temos o nosso culto dominical, culto online, e nós teremos como tema desse culto, ou da palavra desse culto, fé inabalável. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, fiquemos todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Daqui a pouco, às 10 horas, estaremos juntos para cultuar o Senhor. Deus abençoe a todos.